early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Olá, meu povo, graça e paz, como é que vocês estão? Todos bem? Todos bem, mas precisamos sempre melhorar? É verdade, né? Estamos bem, mas melhorar fica melhor ainda. Que Deus possa completar essa manhã, nos trazendo um refrigério na alma, uma palavra que nos levanta, nos adverte, para a honra e glória do Senhor, amém? Gostaria de ler com vocês o livro de Salmos 46, versículo 10. O Salmo 46, 10 diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E na Almeida está: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Esse é o tema que nós vamos meditar nessa manhã. Aquietai-vos. Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pelo teu Espírito, Senhor, que ministra, que aquece, que permanece no nosso meio. Fala conosco, Senhor, de uma maneira individual, pessoal. Fale com cada um de nós, Senhor, no mais íntimo do nosso ser. É o desejo dos nossos corações, Pai. Ouvimos a Tua voz. A Tua voz, Senhor, nos dá direção. A Tua voz nos conforta. A Tua voz nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Eu comentei a semana passada que eu estava inquieto com esse tema e então senti ainda mais de trazer essa palavra aos nossos corações. Aquietai-vos, não é? Aquietai-vos, porque todos nós corremos demais, fazemos demais, e muitas vezes eu vejo no meio da igreja que era para ser um povo mais calmo, mais sereno, mais cheio de paz, mais tranquilo, muita sobrecarga, muita gente cansada, muita gente estressada, muita gente precisando de alívio, mas faz parte da nossa humanidade, não é? Não tem nada de errado nisso e não tem pecado nisso.
mas a palavra de Deus, ela vem apertar os nossos parafusos, não é? Corrigir, melhorar. E esse é o propósito dessa palavra nessa manhã. Que você saia daqui com um coração mais calmo, mais sereno, e que a gente verdadeiramente possa aprender a descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Salmo 46, o Senhor nos exorta: aquietai-vos. Aquietai-vos para que você possa ver Deus agir. Aquietai-vos para que realmente a ação de Deus seja algo sentido por nós, vivido por nós. No livro de Gênesis, toda ali a narrativa da criação, nós encontramos nos finais de cada dia a palavra dizendo que foi tarde e manhã do primeiro dia. Foi tarde e manhã no segundo dia, né? E o povo judeu tem uma maneira de ver o dia diferente de nós, como eu já comentei isso. Para a gente o dia começa à meia-noite, né? Que zera e começa às 0 horas de um novo dia. Mas para o judeu começa o dia às 18 horas. É por isso que o Shabat, o dia de descanso do judeu, quem aí conhece alguma igreja, por exemplo, a igreja adventista do 7º dia, que eles guardam o sábado, começa a guarda na sexta-feira às 18 horas. Então, a partir dali, eles não trabalham e tem lá os seus rituais e a sua maneira de ver este dia de descanso. Mas não é disso que eu quero falar, da questão do sábado, e sim dessa situação, dessa providência divina em nos permitir para entender que o dia começa ou deveria começar em uma posição de descanso. O dia deveria começar, isso não de forma literal, porque literal é verdade, começa com a noite, começa com o descanso, mas de forma espiritual nós deveríamos começar o dia descansando em Deus. Talvez tenha sido essa a proposta de Deus ao dizer que o dia começa na noite. Um novo dia começa, um novo dia para que a gente tenha o sucesso, a força, a garra necessária, tem que começar com uma alma que sabe descansar. Tem que começar com um sentimento de repouso, não é repouso somente físico, mas é um descanso em Deus que age em nossas vidas. Amém? Portanto, meu querido, o dia começa com descanso. O primeiro dia da semana começa quando? Não é na segunda. E as pessoas falam: nossa, segunda não podia ter. Se não tivesse segunda, teria terça. Mas na verdade a semana começa com descanso. É o dia do descanso, é o domingo que nós escolhemos como o dia do Senhor. O dia que nós separamos para adorar, para cultuar a Deus. E também separamos para colocar Deus em primeiro lugar. Posso ouvir um amém? Este é o dia de descanso que o Senhor falou, e que entra em tanta controvérsia. Tem que ser o sábado. É o sábado que é o segredo. O segredo é você separar o dia. Esse dia é um dia consagrado para colocar Deus em primeiro e você aprender a descansar, a desfrutar daquilo que o Senhor tem feito. Então a semana começa com descanso. E o ano? O ano começa também com descanso. Todo primeiro de ano é dia feriado nacional, internacional, não é? É dia de descanso. Vamos começar um ano, então vamos começar descansando. Descansando nas promessas, descansando nos cuidados, descansando que Deus é Deus. Amém? Mas nós, vira e mexe, nos envolvemos com tanta coisa e quando a gente menos se apercebe, estamos sobrecarregados, não é? Tivemos uma reunião aqui com a liderança da igreja, muito gostosa essa semana, mas era nítido que todos nós temos muitas coisas para fazer, não é? E quando nós queremos ou tentamos cobrar alguma coisa, eu até mudei já meus discursos, parei de cobrar muito,
Porque quando você cobra, parece que a gente cobra sempre dos mesmos, né? Porque a liderança da igreja seria aquela que está envolvida em todos os trabalhos da igreja, né? Então precisaria de mais tempo, precisaria de mais energia, mas nós somos diferenciados, somos chamados por Deus e Deus é quem nos capacita, amém? Não vou afrouxar muito esse cinto não, não vamos afrouxar não, mas é uma realidade. Não dá para mim, não dá para mim, eu estou fazendo isso, eu estou com muita coisa, e essa sobrecarga atrapalha o nosso funcionamento. Amados, nós não fomos feitos para sobrecarga. E este é um problema que ninguém se apercebe, só se apercebe quando cai numa cama. Ou tem que recorrer a médicos e começar a tomar remédio. Por quê? Porque ele está envolvido. Enquanto você está quente, né? É como o jogo de futebol, algumas coisas que a gente faz, você leva uma pancada, enquanto está quente, você continua. Quando acaba o jogo, o teu corpo relaxa, aí você começa a sentir aquelas dores. Fala, agora está doendo. E nós somos assim, então nós corremos, enquanto estamos correndo, a gente não percebe, mas o nosso corpo está, de uma certa maneira, ele poderia estar sendo sobrecarregado. E uma hora, meu querido, vai dar problema. O meu celular anda sobrecarregado, já começou a dar sinais de problema. Vai ter que ou tirar um pouco de coisas que está nele, ou comprar uma máquina mais descansada, com mais HD, com mais memória, porque até as máquinas sobrecarregam. Não é verdade, meu querido? E nós não podemos achar que somos máquinas, e se acharmos que somos máquinas, saiba você que até elas se sobrecarregam. Portanto, o tema de hoje: aquietai-vos. Nós precisamos viver uma vida plena em Cristo. Nós, como igreja do Senhor, que conhecemos a sua palavra e temos o seu Espírito, não é que não podemos nunca ter problema, ou nunca cansar, ou nunca ter uma enfermidade, mas nós não podemos viver cansado, viver doente e viver inoperante ou sobrecarregado. Podemos até ter, mas nós temos que vencer pela graça de Deus. Tudo é pela graça dele, amém? E eu quero meditar isso com vocês hoje, pensar em algumas coisas que nos sobrecarregam, algumas coisas que estão, às vezes, sendo aí um ponto de partida na sua vida e na minha, que tem causado um estresse. Para a gente entender qual é o projeto de Deus, é interessante a gente olharmos para a criação. Quando Deus nos criou, às vezes nós olhamos para o livro de Gênesis, né, de forma muito literária, tentando entender, será que Deus fez o mundo em um dia? Aí o outro já diz, não, mas para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, então foram 7 ou 6 mil dias. Você pode até especular, fazer uma conjectura, mas não é o mais importante. O mais importante é entendermos a mensagem, aquilo que Deus quer transmitir. E eu creio que Adão e Eva não tinham estresse. Eu creio que Adão e Eva, até a queda, era verdadeiramente, como diz o texto, uma perfeição da criação. Porque cada ciclo da criação você vai encontrar lá. E viu Deus que era muito bom. Viu Deus que era bom a criação, que era bom os animais, que era bom ter feito o homem. E Deus descansou prazeroso pela sua obra plena, dizendo, eu fiz uma coisa boa. Então, se Deus fez tudo bom e perfeito, e nós hoje não estamos aí muito bons e nem tão perfeitos, nós temos que olhar para Gênesis e vamos encontrar ali algumas coisas que são tão simples, mas que nós precisamos nos atentar para elas. Amém? Gênesis no capítulo 2, no versículo 8, diz assim, olha, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, ali colocou o homem que formara. Então vamos pensar neste projeto de Deus inicial.
Deus faz o homem, cria todas as coisas e coloca ele para viver aonde? Nos arranha-céus de São Paulo? Não. Coloca ele num bosque, coloca ele num jardim, coloca ele num lugar onde o homem poderia desestressar-se, ter paz interior. E parece simples, mas tem tudo a ver com a gente, meu querido, porque neste lugar onde Deus projetou para a minha vida e para a sua, não quero dizer, lógico, amados, que nós vamos voltar a viver num bosque, num jardim. Eu estou dizendo que ali é uma lição, da onde nós fomos projetados, e vamos extrair daí lições para nós melhorarmos a nossa qualidade de vida. Posso ouvir um amém? E quando Deus projetou isso, colocou o homem neste lugar, primeira coisa que eu acho que nós precisamos eliminar da nossa vida, porque ali devia ser um lugar muito tranquilo, com pouco barulho externo e barulhos que falam na alma, barulhos internos. Eu vou mostrar para vocês que barulho não é só um som, não é? Barulhos são vozes que ficam martelando dentro da gente, cobranças, metas, tudo isso são barulhos na alma. O jardim, o bosque, é um lugar bem tranquilo. Primeira coisa, meu querido, que eu acho que eu e você temos que vigiar é essa questão. Elimine os excessos de barulho na sua vida. Elimine os excessos de barulho na sua vida. Sabe, nós não sabemos lidar muito com o silêncio. Pode prestar atenção nisso. Às vezes você chega na sua casa sozinho e a primeira coisa que você faz é ligar a televisão. Você nem vai assistir, mas é só para fazer um barulho. Você está numa conversa com um amigo e de repente um assunto ali parou um pouco, aí você já fala, hora de ir embora. Por quê? Porque não sabe lidar com o silêncio. Faltou palavras, faltou barulho, então chegou a hora de ir embora. O silêncio é algo interessante e que nós temos que nos atentar, porque se queremos um equilíbrio na vida, você vai ter agitações e são naturais e até fazem bem, a agitação da alegria, a agitação da festa, mas você e eu precisamos de ter momentos que nós eliminamos os barulhos. Há um texto na Bíblia que eu confesso para vocês que eu nunca tinha olhado com esse prisma. Vamos lá comigo. Se você não quiser abrir, vai ser projetado aqui. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, o versículo é do 13 ao 16. Aquela passagem que muita gente fala, nossa, mas Jesus fez isso? É aquela lá. Jesus fez isso. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, ele viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de corda, um azorrague, e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos campistas e virou as suas mesas. E aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Eu confesso que eu já li esse texto e vi tantas coisas, e menos isso que eu vou falar para vocês agora. Porque se você ir lá no Antigo Testamento, essa questão aqui que estava acontecendo ali no templo, eu não sei se poderia acontecer dentro do templo, mas era algo que foi providencial. Está lá no Antigo Testamento. Eles vinham oferecer um sacrifício a Deus. O sacrifício naquela época era um animal, né? Um animal de porte grande, médio ou pequeno, dependia da posse de cada um. Era uma oferta a Deus, que era queimado como sacrifício no altar. Acontece que haviam povos que moravam muito longe desse local. Então, para facilitar a vida deles, eles vão trazer um boi, 50 quilômetros viajando para trazer um boi para sacrificar.
O que foi permitido na lei? Que ele trouxesse o dinheiro e comprasse lá o animal e então fizesse a sua oferta. Está lá na lei, Deuteronômio. Então, quando a gente olha para isso, a gente pensa o seguinte: se está na lei e não era algo que eles estavam fazendo de forma ilegal, por que Jesus ficou tão bravo? Essa é a ira santa, não é? É uma indignação boa de se revoltar contra aquilo que está errado. Por que Jesus se revoltou contra isso? Então nós temos que pensar nessa situação. A primeira hipótese, talvez, porque isso não poderia ser feito no templo. Isso é um fato para a gente pensar. A segunda questão, ele fala que eles não deveriam fazer ali no templo, não é? O versículo de número 16, aos que vendiam pombas, eles diziam: tiram essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai, que era o templo, né, um mercado. Quem já foi no mercado sabe do que eu vou dizer. O mercado é algo mais barulhento que existe, não é? Quem já foi no mercado aí sabe. Feiras livres, todo mundo vendendo, todo mundo ofertando, todo mundo comprando e todo mundo gritando. Quando eu era pequeno, trabalhei um tempo na feira e tinha que ficar gritando, era a ordem do patrão, né? Aí você ficava ali na banca: olha a laranja, docinha, 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 pode chegar. Eu tinha 15 para 16 anos. Foi uma experiência interessante. Mas falando do mercado lá do Oriente, você vai entender que devia ser ainda muito mais barulho. Porque lá no Oriente, amados, o que é interessante para eles não é só a venda, é você negociar a mercadoria. Se você for lá e querer só comprar a mercadoria, eu quero isso, quanto que é? Já pagar? Para eles não tem muita graça. Eles gostam de negociar. Então você imagina a cena, né? O cara ia lá comprar uma ovelha. 100 nessa ovelha, é 100. Aí ele falava: 100 eu não pago, mas eu pago 80 porque ela não está tão boa. Não, 80 é pouco. E aquilo ficava um verdadeiro mercado. Era pomba, era bezerro, era vaca, e aquele barulho todo, aquela poluição sonora. Quem sabe Deus não estava realmente tratando desse aspecto do silêncio, porque era o templo do Senhor. Amém? Era o templo do Senhor. E quando eu falei de vozes internas, eu vou fazer uma analogia aqui. Era vendido ali bois, ovelhas e pombos. O boi sempre foi um símbolo da força, do trabalho. E nós temos vozes dentro da gente que nos desafia sempre para sermos este boi, não é? Vai em frente, vai para cima, você precisa conquistar, você precisa ter, você precisa ir além. E isso, amados, vão sendo vozes internas que às vezes vai cansando o ser humano. Já perceberam que nunca basta? A televisão, a mídia, as propagandas sempre tem algo que você tem que alcançar a mais. Você já alcançou o celular, bom, mas aí vem um outro lançamento, você precisa desse. Aquele já era, você precisa desse, mas ele custa 3 mil a mais esse. Não, mas é esse que você precisa, porque ele tira foto debaixo d'água, né? Ele, se estiver voando, você bate foto e a foto sai perfeita. Aí a gente vai, puxa, vou ter que correr um pouco mais. Aí os bois começam a correr um pouco mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Vozes internas, meu querido, que não se calam e poluem o templo do Senhor. Vendia-se lá ovelhas, a ovelha fala de um animal frágil, de um animal que precisa ser conduzido, não é? E todos nós temos um pouco de ovelha dentro da gente, aquele momento que você precisa de alguém te guiar, alguém te conduzir, e às vezes nem sempre as vozes que nos conduzem nos levam a lugares bons, não é? Aí você vai ouvir as vozes que estão perto de você, vai ouvir a esposa, vai ouvir o marido, vai ouvir o patrão, vozes. E por fim ele fala dos pombos, né? Os pombos é bonitinho, né? Mas é um bichinho bem nojentinho, é ou não é? Pombo é bonitinho, mas ninguém quer ter pombo em casa. Lá em casa tem aquelas caixas de ar-condicionado, que antes faziam as casas com aquelas caixas para pôr ar-condicionado de caixa, né?
e nós não colocamos ar lá, e aí é lógico, quem gostou disso? Os pombos. E começaram a vir nessas caixas do ar-condicionado e fazer ninho ali. Meu querido, pensa num bicho que irrita, pensa num bicho que faz barulho e num bicho sujo. É o tal da pomba. E fizeram ninho, e os piolhos delas começaram a entrar dentro de casa. Começaram a entrar dentro de casa. Certa vez até olhou assim na parede, tinha um monte de pintinha preta, falou assim, o que é aquilo? Vamos ver os piolhos do pombo, estava entrando para dentro. Aí eu tirei esses ninhos, aí cada coisa que eu fiz, eu peguei, joguei álcool e pus fogo lá, incendiou todas as caixas. Agora limpou tudo, ele não volta mais. Passou um tempo, olha os pombos lá de novo, fazendo aquele barulho, e os pombos voltou. Aí me falaram que tinha que comprar uma graxa própria, que eles põem o pé e não gostam daquilo e vai embora. Comprei essas graxas e enchi tudo lá. Que graxa, que nada. Eles veio com graxa e tudo e começou de novo o ninho. Falei, não tem jeito, só fechando mesmo. Aí eu resolvi o problema. Comprei umas telas e fechei essas caixas. Não ficou muito bonito, mas fiquei livre dos pombos. Os pombos são aquelas vozes que insistem em irritar, em falar, em nos cobrar. Tem que fazer, tem que ser, tem que alcançar. E Jesus chega neste ambiente de mercado que está dentro do templo. Ele fala, para com tudo, vocês precisam cessar este barulho. Um dos grandes problemas nossos hoje, e eu me incluo nele, meu querido, que nós andamos um pouco estressados e é muito barulho, é que nós trazemos o mundo dentro do nosso bolso. Não é verdade? A igreja da minha mãe fala que a televisão é a besta do Apocalipse e que a antena é o chifre. Mas eu estou achando que o celular acho que é a besta. Brincadeira, né? Mas nós trazemos este mundo dentro do nosso bolso. E ali recebemos informações de tudo quanto é jeito. Já acordamos cedo conectados. Mas nós não fomos feitos para estar 24 horas conectados, essa é que é a realidade. Eu ainda continuo enfrentando esse grande problema, porque tudo da minha empresa está centralizado em mim e no meu celular. Então, as propagandas estão no meu celular, o trabalho está no meu celular, os clientes estão no celular. E realmente, essa mensagem é para mim também. Eu preciso de encontrar um equilíbrio nisso e silenciar essa besta. Silenciá-la um pouco, para a gente poder ter uma qualidade de vida. É muito barulho. Sabe, amados, nesse texto em que Jesus faz essa bagunça santa, depois ele continua no mesmo contexto, falando, olha, derruba esse templo, e eu levanto em 3 dias. E que deu aquela polêmica toda, os judeus falaram, nossa, esse templo demorou 40 anos para ser edificado. Mas Jesus estava falando do seu corpo. Amém? Do seu corpo, que morreu, desceu à sepultura, e ao 3º dia, Deus o trouxe de volta. Amém? O apóstolo Paulo também diz sobre isso, dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Portanto, você foi feito para ser templo do Espírito Santo. Amém, igreja? E tem muito barulho nesse templo nosso. Não é tempo não, templo. Tem muito barulho na alma, tem muito barulho na nossa vida, muita agitação. Nós não teremos um equilíbrio e ficaremos mais estressados se nós não mudarmos a nossa rotina de vida. Precisamos aprender a aquietar-nos. Aquietai-vos, diz o Senhor. Calma, fica quieto um pouco. Abacuque 2:20, se eu não me engano, fala que o Senhor está no seu templo e que toda a terra deve se calar, se aquietar. Você é um templo do Senhor. Salmo, esse eu acho que eu passei para você, 48:9. O que diz lá? No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Templo é lugar de silêncio,
é um lugar de meditação. Você vai numa capital como de São Paulo, aquela loucura, aquele estresse. Mas se você entra numa igreja, numa catedral, principalmente as catedrais tradicionais, parece que você se desligou do mundo, tem uma acústica muito boa, você entra lá e entra no silêncio. E ali então você tem condições de refletir sobre tudo e sobre todos. Vigie, você está muito barulhento. Amém? Aprenda a lidar com o silêncio, porque Deus fala no silêncio. Sabe o que é solitude? Não é solidão. Solitude é separar realmente esse tipo de tempo para ficar quieto com Deus. E os homens que mais ouviram Deus eram esses homens que tinham solitude. O rei Davi cuidava de ovelha. Você imagina a vida do cara cuidar de ovelha? Tinha lá, em vez em quando, um leão e um urso. Mas, no geral, era um lugar de calmaria. Era um lugar de silêncio para ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala com Moisés e chama ele, Moisés estava fazendo o quê? Pastoreando. Ele vê a sarça ardente, o fogo que não se apagava, e ele foi lá para ouvir Deus. Nós precisamos aquietar-nos um pouco. Posso ouvir um amém, igreja? Você é templo, lugar de meditação, lugar de olhar para dentro, de meditar. Segunda coisa que eu aprendo e que eu acho que nós também precisamos tomar essa lição simples, é se desconecte com, ou melhor, se conecte com a natureza. Eu ainda acrescentei aqui, você foi feito para viver em um jardim. Olhando lá para Gênesis. Então, naquele lugar onde Deus colocou o homem, tinha pouco barulho, pouca agitação. Vozes externas e vozes internas. E aquele lugar era um lugar que estava em conexão com a natureza. Olha que coisa simples, gente, que Deus está falando comigo, com você aqui nessa manhã. Olha que coisa simples. O homem foi formado como? Diz lá no livro de Gênesis. Do pó da terra. Eu quero entender isso biologicamente. Não, meu irmão, você até pode querer, mas uma lição simples. Você saiu da terra, nós temos que manter conexão com a criação de Deus, com as coisas que Deus fez. Terra, água, árvore, planta, bicho, natureza. Este era o ambiente do jardim. Bispo, mas espera, vamos lá, estamos em pleno século XXI, as coisas mudaram. Vivemos na selva de pedra, e isso aí já não é mais a nossa realidade. Verdade. Nós inventamos muitas coisas, mas nem todas elas trazem muito benefício para o nosso ser, porque há uma projeção de Deus, e nós temos que estar atento a isso. Em tempos, você e eu precisamos nos conectar com a natureza. Simples assim. Jesus, em um dos seus sermões, no Sermão do Monte, quando ele fala da preocupação e da ansiedade, está lá em Mateus capítulo 6, versículo de 25 em diante. Ele está falando deste problema que nós estamos tratando aqui nessa manhã. Mente cansada, sobrecarga, ansiedade. O que eu faço amanhã? O que vai acontecer? Aí Jesus falou, sabe o quê? Olha lá, comigo. Observem as aves do céu. E aí ele continua. Elas não plantam, nem colhem, nem guardam em celeiros, mas o Pai Celestial as sustentam. Mas olha o detalhe. Observem. É tempo para estar um pouquinho quieto, num lugar tranquilo e observar. Observar os pássaros. Nós fizemos uma viagem, acho que ano passado, acho que foi passado, né? Aquela lá das trilhas. Nós fomos para um lugar no estado do Rio de Janeiro, onde é uma ilha, né? Onde não entra carro, não tem carro.
Essa foi uma viagem inusitada. Então, para chegar lá, lógico, tem que ser de barco, né? Aí você vai de barco lá na ilha e desce ali, e o resto, meu querido, é tudo de pé. Não tem carro, o único carro que tem lá é uma ambulância, nesse caso, precisar de uma urgência para levar alguém para o hospital. Não tem lixeiro com carro, não tem nada, não tem passeio de carro, nada. E nessa viagem, nós ficamos assim, completamente conectados com a natureza, porque todo passeio você tinha que pegar alguma trilha. Foi uma das melhores viagens que nós fizemos. E andavam por meio dessas trilhas, e algumas eram difícil de subir. Às vezes você tinha que subir um morro, para sair do outro lado do morro, para chegar numa outra praia. E a ilha é tudo assim. Mas essa conexão com a natureza, com a terra, com a água, de ir, de subir. Às vezes você entrava num lugar assim, encontrava o quê? Uma cachoeira no meio do mato lá. Aí nós falávamos, puxa vida, que coisa é essa? Gente, isso aí faz bem para a gente. Nós precisamos disso. Posso ouvir um amém? Nem se for um jardim no fundo da sua casa, como nós fizemos lá em casa, tiramos as plantas só de ornamentos e começamos a plantar frutífera. Aí você vê nascer, você colhe, você participa, você aduba, você tira o mato. Coisas simples. O Senhor nos fez para viver em conexão com a sua criação. Amém, igreja? Não precisa nem de muita teologia. É só encontrar um mineiro, um fazendeiro, uma gente do campo, e dificilmente você encontra esse pessoal estressado. Às vezes ele não tem muita riqueza, não tem muitos bens, às vezes alguns não têm nem celular. Mas você vai conversar com eles na simplicidade deles, eles falam, uai, estou bem, senhor. Está tudo bem, senhor. Eu vi uma história que eu achei interessante sobre essa busca sempre por mais, né? Um homem empresário estava muito sobrecarregado e com estresse, começou a entrar num processo até de depressão, e o médico falou assim, você precisa tirar férias. Vai para um lugar que tem mato, que tem campo, que tem verde, que tem água, e passa um tempo ali quieto. Esse empresário falou, então tá bom, eu vou. E ele foi para um lugar onde tinha um lago, e ali tinha alguns homens que pescavam. Aí, certa vez, ele viu um homem lá sentado, à beira da água, balançando o pé na água. Ele falou, vou lá conversar com esse homem. Aquele espírito empreendedor estava no cara ainda, né? Ele estava estressado, mas o espírito empreendedor estava lá. Então, ele chegou no cara, oi, bom, já pescou hoje? Pesquei. Foi bom? Ixi, levantei ali o sustento, teve bom demais, peguei uns peixão bom. Mas você já parou? Está tão cedo? Já deu hoje. Ele falou, por que você não pesca mais? Aí você vai pegar mais peixe, vai vender, vai conseguir levantar um dinheiro. Aí amanhã você volta de novo. Aí depois, com esse dinheiro, você compra um outro barco, uma outra canoazinha. Aí o mineiro falou assim, mas para quê, senhor? Por quê? Aí você pode alugar ela. Você vai alugar ela e vai te dar uma renda. Aí você, então, com essa renda, junto com a sua pesca, você compra mais uma canoa. Ele falou, mas para quê, ué? É porque aí, com mais uma canoa, depois mais uma canoa, você vai ganhar bastante dinheiro. Ele falou, mas bastante dinheiro para quê? Ele falou assim, bastante dinheiro para você poder fazer o que você gosta. Ele falou assim, tipo isso que eu estou fazendo agora? Ele já estava fazendo o que gosta, estava ali tranquilo, balançando o pé na água. Eu não estou dizendo com isso, amados, eu também sou empresário, eu também tenho alvos, objetivos, não estou dizendo com isso que você tem que ver uma vida assim, comeu hoje, tá bom. Nós temos objetivos, temos alvos, mas temos que sempre nos policiar, porque nós podemos entrar num frenesi de querer tudo e ficarmos doentes, e ficarmos cansados. E para as coisas que são importantes, já não tem mais energia. Quem está entendendo, diga um amém. As coisas que são importantes, acabou a energia, você gastou tudo com a vida secular. Se conecte com a natureza. Deus criou o homem e colocou ele num jardim, num bosque.
Amém? Terceira lição para a gente viver mais tranquilo e equilibrado: tenha comunhão diária com o Espírito Santo. Tenha comunhão diária com o Espírito Santo. Lá no livro de Gênesis mesmo, lá neste lugar onde Deus formou todas as coisas, diz lá que Deus passeava no jardim por volta da viração do dia. Foi aquela cena que relata a Bíblia, em que o homem se escondeu porque havia pecado. Mas diz o texto que na viração do dia, na tardezinha, o Senhor então passeava ali no jardim. Talvez esse era o tempo que Deus marcava com o homem. Ei, vamos bater um papo? Vamos ver como é que estão as coisas por aqui? Quer me contar o seu dia? Comunhão com Deus de uma forma que todos nós não conseguimos nem imaginar a profundidade disso, né? Deus passeando no nosso jardim. Deus passeando no nosso jardim. Acontecia isso lá no Éden. Lá no Éden. Isso aponta, meu querido, para um fundamento essencial. Para não vivermos cansados, estressados, sobrecarregados, nós precisamos de ter essa comunhão com Deus. E eu friso, comunhão diária. Comunhão diária com o Espírito Santo. Comunhão diária com o Espírito Santo. Quando o Senhor nos ensinou a orar, na oração do Pai Nosso, Ele já disse isso, talvez você não percebeu. Ele fala assim, olha, vocês oram assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso, o pão é nosso, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, não é? E amanhã? Não, amanhã você volta novamente para ter comunhão comigo. E aí você então tem o pão de amanhã. Na oração do Pai Nosso não está assim: o pão nosso, Senhor, de cada dia, dai-me para este mês todo. Não está escrito assim. É dai-me hoje. Dai-me hoje. A intenção de Deus ao ensinar a oração do Pai Nosso é que nós deveríamos desenvolver essa comunhão diária. Meu querido, sem comunhão com o Espírito Santo, sem comunhão com Deus, você vai ficar cansado. Não, bispo, mas eu estou fazendo para o reino. Você vai ficar cansado fazendo para o reino de Deus. Não, mas é uma obra espiritual. Você vai ficar cansado. Tem várias gente de Deus, gente boa de Deus. Gente boa de Deus que estão cansados, estressados. Pastores, líderes de igreja. E eu não estou dizendo que eles não tinham comunhão, estou dizendo que é possível fazer o trabalho do reino e mesmo assim também se cansar. Também se cansar. Quando o povo pediu por comida lá no deserto, ali tem uma lição muito importante. Deus deu o maná. Amém? Todos sabem dessa história? O maná era um floco parecido com uma neve que caía do céu e ficava na relva. E por que isso é tão importante? Porque Jesus depois faz um paralelo com ele. Ele fala assim: eu sou o pão que desceu do céu. O maná era um pão que descia do céu. E nessa história do maná, há implícito ali a necessidade dessa comunhão. O maná, ele não poderia ser colhido tarde, quando o sol já esquentava, porque ele derretia. Então era na primeira hora, no seu primeiro tempo, você tinha que ir lá e colher o maná. Olha que coisa linda. O maná não poderia ser guardado. Teve uns judeus que tentou fazer isso, eram uns judeus preguiçosos. Eu vou pegar mais aqui e vou guardar, porque amanhã eu durmo até mais tarde. Amanhã eu durmo mais. Aí o que acontecia? Ele apodrecia, criava bicho. Qual que é a lição disso, meu irmão? Deus está te chamando para um relacionamento diário. Tem que ir lá de novo. Tem que ir lá cedo de novo. Era assim no Éden. Deus te fez dessa forma. Você é templo do Espírito. Desenvolver comunhão com Ele é necessário para não viver sobrecarregado.
sobrecarregado. Deixa eu te dar um conselho, meu querido, de quem já caminhou um pouquinho. Você precisa separar esse tempo para Deus, mas esse tempo não pode ser muito cronometrado. Deixa eu te explicar. Sei, se você resolver ser bem assim, legalista na palavra, você escolheria o primeiro tempo do dia, né? A hora que inicia. Jesus, antes que o sol nascesse, ele já estava em oração. E são inúmeros textos que falam do proveito maior de orar pela manhã, né? Mas vamos supor então que você vai orar pela manhã, e você entra no trabalho às 8 horas, né? E o seu cronograma aí para você chegar no trabalho, você tem que acordar, estou dando uma suposição aqui, 6h30, para tomar o seu café, não sei o quê, deixar a criança na escola e bum, chegar no trabalho às 8. Aí você fala assim, não, eu entendi a mensagem, bispo. A partir de amanhã eu vou ter 15 minutos antes, eu vou acordar 15 minutos antes, e então eu vou buscar Deus, eu vou ter essa comunhão. É bom? É bom. Tem como ficar melhor? Tem como ficar melhor. Eu já tive essa experiência, meu querido. Se você cronometra, se você vai contadinho, você está dizendo para Deus o seguinte, fala logo que eu tenho que ir. Não estica o papo não, Deus. Não estica a conversa, porque eu tenho que ir. Fica difícil ouvir a voz de Deus. Fica difícil ouvir. Você precisa separar um tempo, é lógico, não é 5 horas, 6 horas, 10 horas, mas pelo menos um tempo em que você vai ficar tranquilo nessa comunhão e vai dar tempo para Deus falar no seu coração. Se você ficar mostrando para Deus o relógio, não vai funcionar. Às vezes, meu querido, esse tempo de comunhão pode ser poucos minutos, e às vezes pode ser um pouco mais. Mas o fato de você falar, Deus, eu estou aqui, eu não sei nem o que falar, meu Senhor, eu não sei nem orar direito, eu só quero que o Senhor saiba que eu estou aqui. Eu só quero que o Senhor saiba que eu estou esperando o Senhor vir passear nesse jardim. Eu só quero que o Senhor saiba que a sua presença, ela é tudo para mim. Meu irmão, a tua vida vai dar uma reviravolta. Você vai começar a entender coisas espirituais que você ainda não entendeu. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento. O homem foi feito para isso. Para que então as nossas baterias se recarreguem. E esse nosso ser que foi criado por Deus, conectado com Ele, vai ganhar força, graça e vai descansar nele. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. E nós vamos estar orando em nome do Senhor. Mais uma mensagem que você ouviu, mais um domingo. Você tem 2 opções hoje. Você pode voltar para sua casa e dizer, o culto hoje foi bom. A pregação foi gostosa. E continuar normal a sua semana, e você volta semana que vem e recebe mais um alimento. Vai ser bom, porque enquanto você recebe alimento, você vai se mantendo forte de pé. Mas melhor ainda, hoje eu estou com isso, né? Foi bom, mas melhor ainda, é se você falar a partir de hoje, eu vou fazer o que foi dito. Eu vou praticar essa simplicidade do Evangelho. Eu vou tirar, tem muito barulho na minha cabeça. Eu não posso ficar conectado 24 horas. Eu não posso ter um som na minha cabeça 24 horas. Eu não posso ter tantas vozes de cobrança dentro de mim 24 horas. Eu vou me desconectar um pouco. Você pode dizer, não, eu vou falar o que o bispo fez. Eu vou no final do dia ali no parque, ali perto de casa. Vou tirar o meu sapato. Vou andar descalço um pouco ali na grama. Vou ter um tempinho para sentar e ver os pássaros. Ver a natureza. Eu vou fazer o que o bispo falou. Eu vou acordar um pouquinho mais cedo. Se for para uma viagem, para a praia, você pula às 3, às 2, prontinho, malinha pronta. Sim ou não? Mas agora você vai acordar por um propósito maior.
eu vou ter comunhão com meu Criador. Coloca isso em prática, meu irmão. Coloca isso em prática. E você vai ver que muito estresse na sua vida vai embora. Aquietai-vos. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Aquietai-vos. Este louvor fala um pouco disso. Só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansar em mim. Marta, Marta, você está sempre correndo. Corre para um lado, corre para o outro. Mas Maria escolheu a melhor parte: estar aos pés do Senhor. Escolha a melhor parte. A melhor parte é, depois de fazer o que tem que ser feito, descansar aos pés do seu Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa palavra. Eu te louvo pelo teu Espírito, que na simplicidade das Escrituras ministra aos nossos corações, para que possamos, Senhor, viver de forma mais equilibrada, mais saudável, mais feliz, cheio da paz que emana do teu trono. Leva o teu povo, Senhor, a viver o Evangelho de Jesus Cristo, viver a sua palavra. Dá-nos, Senhor, o descanso e a confiança que tu és o nosso Pai. Ah, Senhor, se nós entendêssemos que o Senhor é o nosso Pai, viveríamos bem mais tranquilos. O vosso Pai é dono dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, dono da vida. Bendito seja o Senhor. Guarda o teu povo, Senhor. Livra desse estresse, dessa loucura, Pai. Dá-nos, Senhor, um espírito tranquilo, uma vida serena, pelo teu Espírito Santo. Meu, somente Aleluia. meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho,
Erga a tua mão para o céu. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão do Espírito esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Boa semana, bom domingo.